Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada sobre neurociência. Hoje, a ideia é tentar desvendar um pouco o cérebro, sabe? Essa estrutura tão complexa que comanda tudo na gente. Vamos explorar os fundamentos, com base no que os materiais que a gente leu trouxeram. Qual é a peça básica? Como é que a informação corre lá dentro? Oi, é um campo fascinante mesmo. A neurociência, basicamente, é o estudo científico do sistema nervoso. E tem aquela perspectiva biológica na psicologia, né, que um dos textos menciona. A ideia é explicar o comportamento, a mente, olhando para a biologia por baixo. Alguns chamam isso de reducionismo, tipo, entender o todo olhando para as partes. E a nossa missão aqui é justamente essa, ver quais são essas partes e como elas se organizam. Perfeito. Então, vamos começar do começo mesmo. A unidade fundamental, o neurônio. As fontes descrevem ele como essa unidade básica. E tem uma coisa interessante sobre a descoberta da estrutura dele, né? Falam da coloração de Golgi, lá no século XIX, que foi um avanço porque, diferente de antes que só se via o corpo da célula, ela mostrou o neurônio inteirinho. Exato, e isso mudou tudo. Foi crucial, porque aí deu para ver o corpo celular, os dendritos, que são tipo as anteninhas que recebem os sinais, e aquele prolongamento longo, o axônio, que leva o sinal para frente. Vendo isso, deu para entender que eles não são ilhas, sabe? Eles se conectam, formam redes super complexas. Isso abriu a porta para a gente entender como eles conversam. Falando em conversar, como é que essa informação anda dentro de um neurônio e entre eles? Os textos falam de eletricidade e química, né? Isso. Dentro do neurônio, a informação corre como um impulso elétrico, bem rápido. É o chamado potencial de ação. Pensa numa onda elétrica que vai descendo pelo axônio. Ela é gerada pela entrada e saída controlada de íons, partículas carregadas, por uns portõezinhos na membrana da célula. Certo. E quando essa onda elétrica chega lá na ponta do axônio, como é que ela passa a mensagem para o próximo? Aí entra a sinapse. A sinapse é um espacinho mínimo, mínimo mesmo, entre um neurônio e o seguinte. Quando o impulso elétrico chega ali no finalzinho, ele faz o primeiro neurônio liberar uns mensageiros químicos nesse espaço. São os neurotransmissores. Ah, sim. Os nomes que a gente sempre ouve. Dopamina, serotonina. As fontes até citam alguns. Exatamente. Esses neurotransmissores atravessam esse espacinho, a sinapse, e eles se encaixam como uma chave na fechadura mesmo, em pontos específicos do próximo neurônio, os receptores. E essa ligação química é que passa o sinal adiante. Pode ser para ativar o próximo neurônio ou para inibir, para acalmar ele. E olha só a importância disso. Um dos textos até liga desequilíbrios nesses neurotransmissores com depressão, Parkinson. A química do cérebro afeta tudo. Entendi. Então a gente tem esses neurônios se falando quimicamente nessa sinapse, e são trilhões delas, né? Um número, nossa, absurdo que uma das fontes ressalta para dar ideia da complexidade. E como é que esses trilhões de neurônios se arrumam no corpo? Qual a organização geral? A divisão principal, que os materiais descrevem bem, é entre o sistema nervoso central, o SNC, que é o centro de comando, encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, o SNP, que são todos os nervos que ligam esse centro de comando ao resto do corpo. Levam as sensações, trazem os comandos para os músculos, e tem a parte que controla os órgãos internos, meio no automático, sabe? O sistema autônomo. Ok, tá claro. Então vamos focar no chefão, no centro de comando, o encéfalo. Os materiais dão um mapa dele também, né? Dão sim. Descrevem as estruturas principais. Tem o tronco encefálico ali na base, controlando funções vitais, tipo respiração, batimento cardíaco, coisas essenciais. Tem o cerebelo atrás, que um dos textos destaca não só pela coordenação motora, mas talvez até por um papel em marcar o tempo das coisas na nossa mente. Aí tem o tálamo, que funciona como uma grande estação de trem, sabe? Quase todos os sentidos passam por ali antes de ir para outras áreas. E o hipotálamo, pequenininho, mas super importante para motivação, emoção e para manter o equilíbrio interno do corpo, a homeostase. E cobrindo boa parte disso,
vem aquela camada externa, toda enrugada, o córtex cerebral. Exatamente. É ali que acontece o processamento mais complexo, né? O pensamento, o planejamento, a linguagem. As fontes até mencionam áreas específicas, como as áreas de Broca e de Wernicke, geralmente no lado esquerdo, que são cruciais para a gente conseguir falar e entender o que os outros falam. Se tem uma lesão ali, surgem problemas bem específicos de linguagem. Isso mostra como o cérebro é especializado. Então, juntando as peças, entender os neurônios, as sinapses, os neurotransmissores e essa organização toda do SNC, SNP e do encéfalo. Por que isso é tão fundamental? Olha, é fundamental, porque essa é a base física, a máquina, por trás de tudo que a gente estuda em psicologia. Como a gente percebe o mundo, como aprende, lembra, sente, fala. Tudo isso nasce, emerge dessa estrutura e dessa comunicação neural. Entender a máquina, como os materiais colocam, dá ferramentas para a gente entender a mente, o comportamento e até as bases biológicas de alguns transtornos. É a tal perspectiva biológica em ação. Faz todo sentido. É olhar a biologia para iluminar a psicologia. Exato. Então, recapitulando rapidinho, temos os neurônios como as unidades básicas, né? Conectados em redes imensas. Eles se comunicam por sinais elétricos dentro deles e sinais químicos entre eles, os neurotransmissores nas sinapses. Toda essa rede se organiza no sistema nervoso central e periférico. E o encéfalo é o nosso centro de comando super especializado, com o córtex cerebral no topo, responsável pelas funções mais complexas. Fica então uma reflexão, né? Sabendo que somos essa rede biológica, essa coisa toda interligada, fica a pergunta que um dos textos até levanta: como exatamente essa estrutura física, essa eletricidade e química toda dá origem à nossa consciência, à nossa experiência de ser quem a gente é? Hoje em dia tem um esforço gigante para mapear todas essas conexões, o tal do conectoma, que talvez comece a dar umas pistas, mas ainda é um grande mistério, né? Fica aí para a gente pensar. Obrigado por essa análise.